Não é errado ter bens materiais e não é errado ser próspero e não é errado querer ter uma situação boa na vida. Mas tem que lembrar que Deus determina que os bens materiais sejam usados para o seu sustento pessoal, sustento da sua família, sustento da obra de Deus, ajuda e caridade para com os pobres e necessitados. Como eu disse, o problema da igreja não é islamismo, marxismo, ateísmo, mas o materialismo da nossa cultura que contamina a igreja, fazendo com que os cristãos sejam consumistas, avarentos, mesquinhos, insensíveis e olhem para a igreja como se fosse uma empresa. Esse é o grande problema. E aí então vem a pergunta: quem vai ser o seu Deus? Aqui Jesus se refere às riquezas como um senhor. Vamos ler? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como eu disse, as riquezas aqui, elas são apresentadas como um senhor. Esse é o terceiro contraste e o mais direto. A palavra que é traduzida aqui como riqueza, no final do verso 24, não podeis servir a Deus e às riquezas, é a palavra mamon, que é uma palavra aramaica de origem incerta e que alguns estudiosos acham que se refere a um deus pagão. Por isso o contraste entre Deus, o Deus verdadeiro, e o Deus mamon, que era o Deus do dinheiro, o Deus material. Dessa forma, Jesus apresenta as riquezas como uma potestade, como um poder, como se fosse um Deus, uma entidade que tem o poder de cativar e escravizar as pessoas, a ponto de Jesus se referir a ela como sendo um senhor. Ninguém pode servir, a palavra servir aqui significa servir como escravo. Ninguém pode servir como escravo a dois senhores. E dessa forma Jesus coloca Mamon, que é o Deus das riquezas, na categoria de um senhor, ou seja, um dono, um patrão, que tem escravos, que domina esses escravos, que controla a vida desses escravos. E o dinheiro tem esse poder, ele é um senhor, sim. É claro que nós não estamos dizendo aqui que o dinheiro é uma entidade maligna, um demônio, porque a gente sabe que o problema não é o dinheiro, ele vai depender do uso dele. O que Paulo chama da raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O dinheiro ele pode ser usado para coisas boas. Entretanto, ele tem o potencial, esse aqui é o ponto, as riquezas elas têm o potencial de escravizar os seus possuidores. Tem esse potencial, representa uma tentação muito grande de aprisionar as pessoas na avareza, na mesquinhez, na visão distorcida, e coloca então essa pessoa em curso de colisão contra Deus, a ponto de Jesus dizer aqui: você não pode servir aos dois, ou você vai servir ao Deus Mamon, ou você vai servir ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, mas você não pode servir aos dois senhores ao mesmo tempo. É claro, Jesus não está proibindo, mais uma vez, que você trabalhe, que você ajunte para o futuro, que você tenha uma provisão, que você tenha uma aposentadoria, que você tenha uma poupança para momentos difíceis. Não, ele não está proibindo isso. Ele está proibindo que isso seja a razão da sua vida. Ele está proibindo que seja o alvo da sua vida, que você coloque seu coração, sua confiança e sua esperança nessas coisas. Ele quer uma dedicação exclusiva do nosso coração e nossa mente para Ele. Faça isso e Ele haverá de cuidar de vocês. O que é que Jesus está ensinando então? Terminando. Jesus está dizendo que a vida dos discípulos não pode ser determinada pela busca das riquezas. Cristãos não podem ser materialistas. Cristãos não podem ser consumistas. Cristãos não podem ser avarentos. Eles não podem ser mesquinhos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eles não podem ser guiados pelo Deus Mamon. Segundo, eles têm que estar livres e desapegados dos bens materiais. Não é errado você ter, mas você tem que estar desapegado, do tipo assim: se Deus levar tudo que você tem amanhã, você vai dizer como Jó: Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso hoje? Não faz mal você ter carro do ano, propriedade, chácara lá no interior de Goiás, fazendo, não é proibido. São bênçãos, dê graça a Deus por isso. Mas a pergunta é: seu coração está nessas coisas? Você tem que estar desapegado disso. E às vezes, para nos desapegar disso aí,
Deus permite a bordoada, Ele leva uma parte, você perde outra, para que a gente aprenda a viver e dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei não ter nada e eu sei ter em abundância. Eu sei o que é ser pobre e sei o que é ser rico. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Nós temos que desapegar das coisas desse mundo. Eles devem aprender a viver sem ansiedade quanto ao futuro e, consequentemente, a ser generosos com tudo o que têm. Eu sofro com vocês com a situação que o Brasil está passando. E eu sei que tem gente desempregada. E eu não quero minimizar a preocupação, a dor e a angústia que pessoas assim, especialmente pai de família, enfrentam. Em nenhum momento eu quero minimizar isso aqui hoje. Mas eu queria que você lembrasse, você sendo filho de Deus, que Deus haverá de prover. Ele não vai deixar que lhe falte o pão de cada dia. Talvez a gente esteja acostumado com um pudim, mas Ele não ensinou a gente a orar: dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele não ensinou a gente a orar: dá-nos o pudim de cada dia, mas dá-nos o pão de cada dia. Pode ser que vá faltar o pudim, mas o pão não vai. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Aos que vivem ansiosos e preocupados, eu sei que a ansiedade e a preocupação às vezes tem uma base clínica, é algo primário da natureza, é um problema da constituição da pessoa, mas eu desconfio mas eu quero dizer que remédio não substitui fé. E às vezes nós estamos querendo resolver um problema que é espiritual à base de remédio. Quando Jesus diz: não andeis ansiosos, homens de pequena fé. Então às vezes o problema não vai ser remédio que vai resolver, que quando você parar de tomar vai voltar tudinho. Mas às vezes é um problema espiritual. Você tem que aprender a depender de Deus e a confiar nele. E por último, não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, generosidade não é uma opção, mas é uma ordem de Jesus. Você nunca vai ter tão pouco que você não possa compartilhar com quem tem menos ainda do que você. Sempre vai ter alguém precisando mais de ajuda do que você. E ter o coração aberto, não deixa que a crise, o medo, a incerteza política e financeira do país feche o seu coração. Ser generoso não é alguma coisa que a Bíblia nos dá como opção ou numa época em que a gente tem muito, mas é sempre. Você vai encontrar, especialmente segundo aos Coríntios 8:9, Paulo dizendo: da sua pobreza eles tiraram generosamente. Paulo elogiando as igrejas onde ele tinha feito uma coleta para os pobres. Que Deus nos ajude a confiar nele, a descansar nele e compreender que ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, Tu nos ensinastes a não acumular tesouros aqui, mas nos céus. Ensinastes que o nosso olhar deveria ser estreito, direto, focado em Ti e não estrábico. O Senhor nos ensinou que não devemos servir ao Deus Mamon, mas a Ti. O Senhor nos ensinou a não viver ansiosos, a observar os lírios e os pássaros, a não ser como os gentios e pagãos que não têm Deus e que vivem angustiados e inquietos. O Senhor nos ensina a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Ó Senhor, que não sejam apenas mais palavras de um sermão de domingo de manhã, mas sejam palavras usadas pelo Teu Espírito para mudar entendimentos, compreensões, mudar atitudes, trazer descanso e conforto ao Teu povo, mudar orientações de vida. Oro pelos desempregados, aflitos, pai de família, que enfrentam dificuldades. Tu prometestes o pão de cada dia, que não nos falte. Ajuda, Senhor, os jovens que estão procurando se inserir no mercado de trabalho. Dá a eles condição de ganhar o pão. Oramos pelos empresários da nossa igreja que sofrem com essa crise. Dá-lhes Tua graça e misericórdia e dá-nos a todos um coração generoso. Sempre, não permita que a crise resseque o nosso coração com mesquinharia, mas que nós sejamos sempre generosos para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.